você pode ser feliz. E eu diria para você, não duvide dessa possibilidade. Às vezes a gente tem uma posição depressiva e a posição depressiva, pode ter certeza que ela é fundamental para o nosso crescimento. Às vezes a gente tem uma posição, vou falar um palavrão aqui, ó, esquizoparanoide. Olha que palavra, hein? Isso vem de Melanie Klein. Eu cindo com a realidade, quer dizer, eu faço uma cisão com a realidade, portanto, esquizoparanoide, aí eu fico meio fora da realidade. E quando eu fico fora da realidade, em uma posição depressiva que começa a me reintegrar novamente na sociedade, na história, na família. Posso dizer isso agora com a morte do meu pai, domingo, quantos membros da nossa família foram lá e pessoas que talvez estavam tão distantes que a gente nem conversava mais. Como a morte pode gerar vida novamente. Até um amigo padre, que eu já muitos anos que não conversava com ele, ele se afastou um pouco do ministério, a gente acabou se não encontrando. Depois de 8 anos, ele me telefona para me cumprimentar, como reata, né? Lembra-se na paixão de Jesus, na morte de Jesus, naquele processo do Calvário, onde ele iria entregar-se por todos nós, fala no Evangelho de João que Herodes e Pilatos voltaram à amizade, porque antes eles eram inimigos, estavam rompidos. Veja como o sofrimento, a morte, até nisso Jesus une. Como é bom a gente ter um novo olhar para as situações. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã, você que está aí, tem um novo olhar para você, para a sua história. Aceita as coisas. Vamos confiar mais plenamente em Deus. Vamos aceitar plenamente esse Deus que nos fez sua imagem e semelhança e nos quer tão bem, nos quer alegres, nos quer dinâmicos. Porque se assim você não faz, meu irmão, minha irmã, você acaba comprometendo a sua vida, comprometendo a vida dos outros. Quando é que vamos ser cristãos verdadeiros? Quando é que você vai ser um outro Cristo? Porque ser cristão é ser ungido. Ungido pelo Pai, ungido pelo Espírito, ungido pela vida. Essa vida não vai me surpreender. Porque quem tem por viver não se perde em qualquer como. Lembra aquela frase do Nietzsche? Quem tem por que viver não se perde em qualquer como. Ah, como que eu vou fazer, padre? Como que eu vou fazer? Ah, inventa. Seja criativo, o Espírito de Deus está em você, em mim, em todos nós. Ninguém prende o Espírito. E Ele está soprando, dinamizando, isso fazendo a gente crescer e amadurecendo. Então, dá tempo de você enviar o seu testemunho ainda, se você o tem, e gostaria que você provocasse isso em você, parasse para pensar e refletir. E nos testemunhar, porque isso é fundamental. Não peça só orações. O que a oração tem feito na sua vida? A oração, esta ação tem transformado a sua ação, a sua vida. Isso é importantíssimo. E junte-se a nós. 0 Operador 19 3871 9620. Fala, eu quero ser um sócio evangelizador. Quero fazer parte dessa campanha que o padre está falando aí. Damos início hoje. Sexta-feira vamos celebrar a festa do coração de Jesus, manso e humilde, onde nós aprendemos dele o sentido da vida, da existência. E aí você vai vendo que o seu problema é tão pequenininho diante de um coração, diante desse Jesus que está de braços abertos, o símbolo do Brasil, Cristo Redentor, de braços abertos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, é leve, é suave. Você está sofrendo? Então não é meu jugo, porque ele é leve, ele é suave. Leve em consideração isso. Então, portanto, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, junte-se a nós e vamos fazer desta obra um grande sinal de evangelização, a presença do reino, esse reino que nos faz crescer e amar. Vamos continuar conversando com o padre Douglas e você estava falando, e diríamos agora, né, a partir desse bloco, com relação ao trabalho que vocês fazem, exercem na obra de misericórdia, que é belíssimo, né? Aliás, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? As obras de misericórdia, dá de comer a quem tem fome, dá de beber Mateus a quem tem sede. Mateus 25, Mateus 5. Mateus 5? Mateus 5, bem-aventuranças. Não, bem-aventuranças, então. Já estou na bem-aventurança, a gente vai. 25, isso aí. Mas lembrando que quem tem fome e quem tem sede, quem está nu, quem está preso, quem está doente, deve receber a visita de um cristão, daquele que foi ungido, claro, e deve nos ajudar com certeza. Mas, dentro do tema que a gente está falando hoje, padre Douglas, o que a gente poderia pensar, os passos da nossa cura
espiritual. Qual é o primeiro passo será que a gente pode dar? Olha, talvez pensando um pouquinho até na minha história, e você disse uma frase de Nietzsche que eu acho que talvez abre para nós, permeia para nós a meditação, e uma frase, talvez uma releitura disso, sem saber, que nós costumamos dizer, né? Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. É verdade. Eu acho que a cura espiritual acontece no primeiro momento de eu saber o que eu estou buscando. Ou melhor, quem eu estou buscando. Por que eu estou buscando? Eu necessito de uma cura porque a cura nos realiza e nos faz melhores, ou nós estamos buscando uma cura porque nós estamos buscando uma barganha? Então, qual é o processo que eu tenho feito de cura? Muito bom. Então, acho que é necessário repensar, porque se eu estou buscando Jesus, se eu estou com Jesus, se eu estou vinculando a vida a Jesus, se eu estou me plantando a vida a Cristo, nessa videira verdadeira, porque quando nós vamos até Jesus, a cura também acontece a partir da sua palavra, que muitas vezes nos confronta. E muitas vezes coloca em xeque coisas em nós, porque a cura nos transforma, nos muda. E muda coisas em nós que precisam ser purificadas. Mas eu acho que aí, talvez a aceitação, um primeiro processo para que a cura aconteça, em reconhecer a necessidade dela, porque se eu acho que eu não preciso mudar, se eu acho que eu não preciso de cura, talvez nós vamos equivocar. Que mudam, né? Sempre. São os fracos. Aqueles que já são autossuficientes, eles não procuram a força em quem tem força para mudar. Né? Aquela história do normal. Não, eu me justifico. Sim. Não, eu estou sozinho, não preciso de nada, não. E muita gente vai dizer, não, isso é coisa de gente que tem uma baixa espiritualidade, porque os materialistas, porque eu já vi muitas vezes isso, já ouvi, aliás. Sabe por que você acredita na vida eterna? Você é um fracassado, você não dá conta dessa vida, tem que acreditar numa outra. Tem aquela frase que você diz, né? Sempre. Como começa? Eu aceito. Eu entrego. Eu confio, eu aceito, eu agradeço. Eu acho que são passos para a cura. Verdade. Eu acho que são efetivos passos para a cura. Então, é interessante, é bem lembrado isso, porque quando você tem consciência de que você é filho de Deus, de que nada está contra você, são frutos do pensamento. Muitas vezes nós pensamos que os problemas e as dificuldades é algo contrário à nossa existência. Muito pelo contrário. Jesus, ele não fugiu da cruz. Portanto, quando o evangelista escreve, isso já tecendo um período pós-pascal, ele conseguiu fazer essa releitura pela ação do Espírito, que Jesus está indo para Jerusalém. Ninguém sabia que ele estava indo para Jerusalém porque ele iria morrer. Mas essa releitura, quer dizer, essa ação de alguém que enfrentou a violência com amor, sim, com carinho. Matou o mal dentro de si. Matou o mal dentro de si. Isso é importantíssimo. E aí, quando você tem essa consciência, você, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Sim, eu entrego todas as minhas situações, no sentido de dizer, eu entrego a esta verdade, que sou filho de Deus, que nada está contra mim, que a vida não é um engano, que a vida não é uma mentira, mas é uma realização. Eu confio, depois. Aí você diz, eu confio nisso. Que isso pode acontecer. Não tem dúvida, né? Eu entrego, eu aceito que eu sou um filho de Deus. Não é dizer que eu aceito que sou filho de Deus, consequentemente aceito as contradições, porque sou capaz de fazer a síntese. Sim. Sou capaz, eu agradeço a Deus por tudo isso. Verdade. Então, olha o caminho para que você possa entrar, portanto, num avanço espiritual. Aceitar Jesus na sua vida como o Senhor da tua vida. Né? Quando você aceita Jesus, Senhor, eu entrego toda a minha situação vital. Não é que eu estou entregando os meus problemas, porque tem muita gente que fala assim, Senhor, vou entregar para o Senhor os meus problemas. Ele devolve tudo para você de novo. Porque é um problema que ele vai resolver com você. Sim, não é assim? Claro. Porque o problema não foi ele que criou, fomos nós que criamos. Né? Claro. Então eu diria assim, Senhor, dá-me paciência. Não faça essa oração. Faz assim, Senhor, dai-me situações pelas quais eu busque a paciência. Dai-me situações pelas quais eu seja mais perseverante. Senhor, que no meio dos problemas, das dificuldades, eu não desista, que eu seja perseverante. Agora, só pedir, né? Que venha isso, que venha aquilo, de repente seria muito mágico, seria muito fácil. E a pessoa não consegue, ela fica pulando de galho em galho, buscando coisas que não levam a lugar nenhum. É preciso estar vinculado com a realidade, compromissado com a realidade. É isso mesmo. Mas que bom, Padre Douglas, eu fico muito feliz. E você tem alguma consideração que você queira falar? Nós estamos quase que no final do bloco, infelizmente, aí o último bloco já é mais para os interativos, de orações e coisas assim. Tem alguma
alguma colocação que você, nesse caminho espiritual, do seu caminho espiritual, você estava falando, a gente precisou ir para o break, mas você fala um pouquinho dessa sua cura espiritual. Você é um menino alegre e continua sendo, e vivo, em todos os sentidos. Mas como que o enfoque mudou? Olha, eu acho que foi muito pertinente e foi uma moção do Espírito esses passos para mim, porque na minha vida também aconteceu assim. Porque a experiência da cura espiritual para mim aconteceu quando eu entendi que Deus estava presente. Mas não de uma forma de um Deus que está me vigiando e Ele vai me castigar quando eu errei. Não, mas de um Deus que estava em cada momento, que estava presente, que estava me ensinando. E aí eu fiz uma experiência de cura espiritual numa situação difícil, de violência, de muita confusão, de uma vida desregrada no mundo, com muita perturbação. E quando eu sabia, então quando eu pensei, olha, se Cristo está em mim, se Deus está comigo, eu vou pedir para Ele a graça de romper e perseverar. E assim eu fiz o compromisso com Ele e comigo mesmo. Isso é muito bom. Então, eu sinto que quando eu fiz o compromisso comigo mesmo, confiando e acreditando de que Deus iria me ajudar, eu consegui aos poucos, paulatinamente, rompendo para estar aqui hoje. Porque esse processo não termina, mas é lógico que existem coisas súbitas que precisam ser rompidas por um caminho de cura. Você estava no extremo, né? Eu costumo sempre dizer isso. Esse extremo e esse extremo. Aqui pode ser um rigorismo e aqui pode ser um laxismo. Claro. Quer dizer, aqui eu sou rigoroso Ótimo. demais e aqui eu sou relaxado demais. Então, nenhum desses dois lugares é bom. Mas esse caminho aqui, do meio, aonde você encontrou sentido na sua vida, não naquilo ou naquela outra situação, mas uma nova vivência. Aí você pôde ter um olhar para tudo aquilo que você fazia, continuou talvez fazendo, mas de uma maneira mais light, mais serena, mais tranquila. E eu descobri, a grande pergunta foi, o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer, o que me realiza? Eu fui descobrindo isso em mim, eu fui olhando para mim, coisa que eu não fazia. Então, quando eu fui descobrindo-me, eu fui sentindo também que Deus foi curando-me espiritualmente, porque eu fui percebendo mais a mim mesmo, mas também percebendo os outros, percebendo a realidade. Aí eu fui compromissando-me. De uma certa forma, se estiver errado, me corrija. Você tinha algo egocêntrico, voltado só para você. Sim. E quando você projetou, partilhou a sua capacidade de amar com um outro que estava à tua frente, você viu que você não perdeu a sua integridade, muito pelo contrário. Óbvio, isso mesmo. Você se tornou muito mais o Douglas e, consequentemente, pôde ajudar muita gente a descobrir o verdadeiro eu. Porque eu acho que a cura espiritual, o que a cura espiritual quer fazer? Quer fazer com que você seja ainda mais você, ainda mais pleno, porque nós acabamos de dizer aqui, em todos os blocos talvez, de um homem integral, que não está dissociado, o espiritual, do físico, do social, não, é um homem integral. Então, quando Deus realiza uma cura, é para que você seja ainda mais você, mais pleno, mais realizado, mais feliz, como o Padre Eduardo disse. Eu acho que é uma coisa que vai completando-nos, né? Tá certo. Então, para nós é importante porque, como você está falando, um homem desfacelado, um homem que não é íntegro, ele não consegue interagir. Se eu vou me projetar nos outros, né? E vou achar naquele irmão que eu não gosto, aquilo que eu não gosto em mim, aí eu destruo a ele. Ou então eu gosto daquilo que ele me projeta, então vou gostar dele. Não, eu tenho que ser imparcial, né? Quer dizer, aquela coisa assim, de convívio, sem achar que o outro tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. Ótimo, e sai dos Mas extremos. se descobrir. Isso é o valor que eu trabalho muito da subjetividade. Cada sujeito tem uma ação, cada um tem um RG, cada um tem uma marca da sua identidade, né? Quer dizer, a sua impressão digital, em bilhões cada um tem a sua, ninguém é igual. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu carinho, porque veio junto com a gente e eu desejo que você seja muito feliz e alegre. Obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Porque você veio contribuir, as portas estarão sempre abertas para você, para que você possa nos ajudar a refletir e pensar. Muito obrigado. Nós vamos para um pequeno break, sempre fazendo um apelo. Daqui a pouco termina no próximo bloco o nosso programa, mas vai continuar. Então, tem gente lá no call center para te atender, para você se associar a esta obra, para que você se torne um sócio evangelizador, portanto, para que você faça um apelo dentro de si. Não, eu tenho que sair do meu egoísmo, eu tenho que saber partilhar, eu tenho que dar uma evasão à nova vida que está acontecendo hoje a partir desta boa nova.
Pequeno break e voltamos em seguida.